Olá, tudo bem com você? Eu sou Gabriel Bernardi, agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo desde o ano de 2009, né, concurso 2009, e estou aqui para ministrar para você a aula do Simples Nacional, esse regime diferenciado, simplificado de tributação, que veio com a Lei Complementar 123 de 2006, começou a vigorar em julho de 2007, já está com quase 12 anos de existência, né? Quase 11 anos, melhor. Estou ruim de matemática, então 2018, então quase 11 anos de existência, mas nesse curto período, relativamente, né, para um regime desse tão complexo e com tantas coisas, já sofreu 6 grandes alterações. O Simples Nacional já foi modificado 6 vezes por leis complementares, que é uma lei, como você sabe, tem um quórum diferenciado para alteração e tudo mais, já sofreu 6 grandes alterações. Então, praticamente, ele teve uma alteração a cada 2 anos. Então, a gente está em 2018, a última foi em 2016. Provavelmente esse ano teremos mais alguma alteração em relação ao Simples Nacional, e aí, claro, eu vou atualizar vocês aqui no setor EAD, tá certo? Bom, o Simples Nacional tem caído cada vez mais em concursos, porque é uma matéria que veio para ficar, é um regime que realmente engloba a maioria das empresas nos estados, municípios, né? E com certeza vai cair cada vez mais em provas, já tem sido cobrado até de maneira separada, Simples Nacional como uma parte da matéria que cai na prova, com questões específicas desse regime. Então, é um regime que você tem que saber e a gente vai trabalhar aqui para que você seja aprovado em relação ao Simples Nacional, gabarite, acerte todas as questões. É o que eu pretendo aqui, te passar o essencial, aquilo que realmente é importante para você saber o que é o Simples Nacional, as regras mais essenciais. E, claro, se você tiver um tempinho, tiver mais folgado em relação aos seus estudos, você depois dá uma lida também com mais detalhamento na Lei Complementar 123 de 2006 e também na Resolução 94 de 2011, que foi a resolução que compilou as resoluções anteriores do Simples Nacional e regulamentou a Lei Complementar 123 de 2006. Preparado, então, para a gente começar a nossa viagem do Simples Nacional? Então, vamos lá. Bom, primeiro aqui na tela, eu vou te mostrar o seguinte. O que é o Simples Nacional, basicamente? É um regime unificado de arrecadação, né, a definição dele, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, que daqui a pouco a gente vai ver o que são, né, como são definidas, e está previsto na Lei Complementar 123 de 2006. A empresa que adere ao Simples, ela vai desfrutar de uma série de vantagens, como, por exemplo, recolher quase todos os tributos, são 6 federais, 1 dos estados e 1 do município, mediante um único pagamento, calculado sobre um percentual da sua receita bruta por meio de um único documento, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples. O objetivo do Simples Nacional é fazer com que as microempresas e empresas de pequeno porte elas tenham um regime jurídico simplificado, favorecido, com menos burocracia e menor carga tributária. Você vê que o ideal de construção do Simples Nacional foi muito bacana, foi muito legal, que é facilitar realmente a vida das empresas, e isso, na maioria das vezes, acontece de verdade. A substituição tributária acabou complicando um pouquinho esse meio de campo. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, o Simples Nacional ele não veio com a Lei Complementar 123. Na realidade, ela implementou, mas ele já veio na ideia anteriormente na Constituição Federal. A Constituição, no seu artigo 146, já previa que caberia à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e especialmente sobre. Aí ela mencionava que definir tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 155, contribuições previstas no artigo 199 e também contribuição que se refere ao artigo 239. Então já estava ali na lei complementar previsto que ela seria quem implementaria o Simples Nacional e seria um regime simplificado, um regime diferenciado para empresas de pequeno porte, para as microempresas. Então, isso a Constituição, no seu artigo 146, já havia delineado. E aí ele falaria, o artigo 146 trazia também as informações, que esse regime que seria criado seria opcional para o contribuinte, poderia ser estabelecido condições de enquadramento diferenciadas, né, por Estado, o recolhimento seria unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados seria imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. E terminava dizendo que a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderiam ser compartilhadas pelos entes federados, a fim de, claro, adotar um cadastro nacional único de contribuintes.
Então, todas essas regras foram seguidas pelo regime do Simples Nacional, implementado pela Lei Complementar 123 de 2006, que seguiu, né, a gente está vendo, os mandamentos constitucionais determinados no artigo 146. O artigo 170 da Constituição Federal dizia também: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí trazia na sua alínea, né, no seu inciso 9, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Então, o artigo 170 da Constituição Federal também previa um tratamento diferenciado, favorecido para as empresas de pequeno porte que fossem constituídas sob as leis brasileiras e tivessem sua sede e administração aqui no Brasil. E, por fim, o artigo 179 dizia o seguinte, da Constituição Federal: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, olha, você vê que o mandamento constitucional previsto no artigo 146, né, inciso 3º, a linha D, foi efetivado por meio da Lei Complementar 123 de 2006, que foi a lei que estabeleceu o Simples Nacional, esse tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, e também instituiu o regime único de arrecadação dos impostos e contribuições para essas empresas, que é o regime do Simples Nacional que a gente está estudando aqui agora. Então, olha, resumindo, o que trouxe a Lei Complementar 123 de 2006? Ela unificou toda a legislação relativa às microempresas, porque antigamente os estados tinham regimes diferenciados para essas empresas. O estado de São Paulo tinha o Simples Paulista, né, o Espírito Santo tinha também, cada estado tinha o seu regime para essas microempresas, dando uma série de vantagens para elas. Aí, com a introdução da Lei Complementar 123 de 2006, ela determinou que todos esses regimes que existiam antigamente, nos estados, municípios, seriam extintos e haveria uma unificação de toda a legislação relativa às microempresas, que é a legislação do Simples Nacional. A Lei Complementar também 123 definiu os critérios de enquadramento, estabeleceu o tratamento diferenciado com relação à abertura, alteração e baixa, né, das empresas, registros e licenças, em relação a crédito, exportações e associativismo, preferência em compras governamentais, quer dizer, essas empresas têm vantagens quando vão fazer compras governamentais, quando também vendem para o governo, criou o Simples Nacional, o regime tributário nacional simplificado, e determinou o compartilhamento de cadastro, arrecadação, fiscalização e cobrança. Então, essas regras são as principais regras trazidas pela Lei Complementar 123 de 2006, que, claro, agora a gente vai ver com maiores detalhes, você está vendo aqui na tela junto comigo. Bom, o Simples Nacional é um regime tributário que já foi bastante modificado, né, desde a sua criação, porque ele já foi alterado 6 vezes, como você percebe aí. Foi alterado pela Lei Complementar 127 de 2007, a 128 de 2008, 133 de 2009, 139 de 2011, 147 de 2014 e a última alteração bastante significativa, que a gente vai ver vários detalhes dela, que eu acho que é uma coisa que pode ser bem cobrada em prova, foi a Lei Complementar 155 de 2016. Então, essas leis modificaram bastante a estrutura do Simples, né, que abrange a participação de todos os entes federados, a União, estados, Distrito Federal e municípios, e, como eu falei, se iniciou o Simples Nacional em 1º de julho de 2007. O Simples Nacional, agora a gente vai para algumas questões mais burocráticas, mas que já caíram em prova, então por isso que eu acho importante colocar para vocês. Ele é administrado em seus aspectos tributários por um comitê gestor do Simples Nacional, que é vinculado ao Ministério da Fazenda e é composto por 8 integrantes. São 4 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 2 dos estados e do Distrito Federal, né, que são indicados pelo CONFAS, e 2 dos municípios, que são indicados, um pela ABRASP e outro pelo CNN, Confederação Nacional dos Municípios, CNM. E aí, isso é questão de prova que já foi cobrada. Compete a esse Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentar os aspectos tributários e também a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança,
dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime, né, da lei complementar, observada as demais disposições desta lei. Então, se perguntarem para você quem que cuida dos aspectos tributários do Simples Nacional, o órgão que é encarregado disso é o Comitê Gestor do Simples Nacional. E ele possui, na sua estrutura, uma secretaria executiva, que é um órgão executor, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional, e tem 17 grupos técnicos que fazem a preparação e a operacionalização das decisões desse Comitê Gestor do Simples Nacional. Eu, na época que estava no Simples, na Fazenda, eu participava de um desses grupos técnicos que acabam definindo também alterações legislativas e uma série de coisas relacionadas ao Simples Nacional. Além disso, você tem um fórum permanente das microempresas e empresas de pequeno porte, que tem a participação dos órgãos federais, né, e entidades vinculadas ao setor, que aí vai cuidar dos aspectos não tributários, isso pode ser pegadinha de prova, né, e tem por finalidade orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte. Aí você tem o Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, que é o CGSIM, que é também vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa, né, a Presidência da República, e é composto por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e também demais órgãos de apoio e de registro empresarial na forma definida pelo Poder Executivo. E ele aí vai tratar do processo de registro, né, de legalização de empresários, de pessoas jurídicas, abertura de empresa, e aí vai competir ao CGSIM regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura, legalização e funcionamento de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou composição societária. E justamente na prova de Florianópolis caiu exatamente essa questão, perguntando quem fazia essa parte administrativa, e estava lá, dentre as alternativas, o Comitê Gestor do Simples Nacional, o Fórum Permanente das MEs e EPPs, mas a resposta certa era o CGSIM, esse Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Então, o que é importante você saber exatamente? Bom, o Comitê Gestor do Simples Nacional cuida de aspectos tributários. E o Comitê Gestor para a Rede Nacional de Simplificação e Registro e Legalização de Empresas e Negócios, CGSIM, vai cuidar dos aspectos administrativos, aqueles não tributários. Relacionado à abertura, baixa, inscrição das empresas, esse tipo de coisa, tá certo? É isso que deve cair em alguma questão de prova. O resto você não precisa se preocupar tanto com detalhes. Bom, os representantes aí, a título de curiosidade, dos estados e do Distrito Federal, no Comitê Gestor do Simples Nacional e no Comitê aí para a Rede Nacional de Simplificação do Registro e Legalização, o CGSIM, eles são indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, né, pelos estados, que é o CONFAS, e o da Receita Federal são indicados, claro, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e dos municípios, um pela entidade que representa as Secretarias de Finanças das capitais, né, que é a ABRASP, e outro pelas entidades de representação nacional dos municípios brasileiros, que é a Confederação Nacional dos Municípios. O Comitê Gestor do Simples Nacional e o CGSIM, ambos são presididos e coordenados por representantes da União. Bom, voltando para mim aqui então, você percebeu, o Simples Nacional é um regime que foi criado pela Lei Complementar 123 de 2006, já estava previsto na Constituição Federal, nos artigos 146, 170, 179, ele é regulamentado, né, por vários órgãos internos, como o Comitê Gestor do Simples Nacional, que a gente viu que cuida dos aspectos tributários, e também pelo CGSIM, que cuida da parte de cadastro, né, a parte administrativa, não tributária, que é inscrição, baixa, essa parte de regulamentação das empresas. E isso que é importante você saber. Você tem representantes da União, dos estados, de Distrito Federal e também dos municípios, tá certo? Então essa parte inicial foi para você ter uma ideia do que é o Simples Nacional, e lembrando, já foi alterado 6 vezes, é um regime que está em constante alteração e modificação, e por isso que se torna às vezes bastante complexo, porque você tem que entender todas essas mudanças, o contexto delas, e saber que ele está sempre se modificando, ok? Agora a gente vai voltar para a tela aqui, eu vou falar para você da regulamentação e como é feito o Comitê Gestor. Bom, a Receita Federal do Brasil, os estados, Distrito Federal e municípios têm competências que operam junto aos contribuintes, que são as opções do Simples Nacional, né,
instrumentalizando como o contribuinte vai fazer essa opção, as exclusões, muitas vezes o contribuinte ocorre de cair em alguma hipótese de vedação para que ele continue no Simples Nacional e ele tem que comunicar a sua exclusão desse regime, ou o fisco, né, constata que ele está praticando alguma atividade que não é permitida no Simples, ou que ele reiteradamente comete alguma prática que não é permitida na Lei Complementar 123 de 2006, e aí ele vai ter que ser excluído de ofício. Você tem também a parte de monitoramento, que os fiscos fazem juntamente, né, conjuntamente. Você tem a parte de cobrança, fiscalização e a parte do contencioso administrativo, que a gente vai ver em mais detalhes mais para frente. Bom, as consultas que o contribuinte do Simples faz, ele vai fazer para a Receita Federal do Brasil, salvo quando essas consultas se referirem exclusivamente ao ICMS, que aí vai ser respondida pelo Estado, ou ao ISS, que aí cabe ao município responder. Então, via de regra, se o contribuinte tem alguma dúvida, alguma consulta relacionada ao Simples Nacional, ele vai fazê-la à Receita Federal do Brasil. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela cuida da parte de inscrição em dívida ativa das empresas do Simples Nacional e execução judicial. Porém, tem uma exceção também, que isso pode ser questão de prova, salvo quando o Estado ou município tenha convênio com a PGFN. Ou seja, qual é a regra geral? Quem inscreve empresas do Simples Nacional que estão devendo em dívida ativa e fazem a execução judicial é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A regra geral é essa. Porém, se o Estado ou o município fizer um convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quem fará a inscrição em dívida ativa e a execução judicial é o Estado ou o município que fizer esse convênio. Tá certo? É a exceção nesse caso. Bom, e aí o Estado ou o município é que vai fazer a inscrição em dívida ativa do ICMS ou do ISS. Bom, o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele foi criado para tratar dos aspectos tributários e, por meio de suas resoluções, ele regulamentou a Lei Complementar 123 de 2006. Até 2011, você tinha uma série de resoluções que cuidavam de opção, tinha uma que cuidava da exclusão, né, uma cuidava da parte de arrecadação. E aí o que foi feito para simplificar ainda mais o Simples e torná-lo mais tranquilo de ler e para o contribuinte aprender onde estavam as coisas, onde estava o seu regulamento. As principais resoluções deixaram de existir e foram consolidadas na Resolução 94 do Simples Nacional, do Comitê Gestor, que foi criado em 2011. Então agora você tem uma grande resolução do Simples Nacional, que é a 94, que trata da regulamentação da Lei Complementar 123 de 2006. E essa resolução, ela determinou a unificação dos 8 tributos, né, que já estava definido na Lei Complementar, das 3 esferas de governo. E aí, quais são os tributos que estão dentro do Simples Nacional? Isso daí você tem que saber de cor e salteado, tem que estar na tua cabeça, tá certo? Já foi questão de muitas provas, eu acho que isso daí você não pode esquecer. Quais são os tributos que estão no Simples Nacional? São 6 tributos federais. Imposto de renda, pessoa jurídica, o IPI, né, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, COFINS e a contribuição para a Seguridade Social, a cota patronal. Então são 6 tributos federais que estão dentro do Simples Nacional. E o ICMS, da parte do Estado, e o ISS, da parte dos municípios. Uma característica legal do Simples Nacional é que ele é facultativo, ou seja, a empresa pode ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, pode estar dentro da faixa de faturamento permitida para o Simples Nacional e não incorrer em nenhuma hipótese de vedação, porém, por opção dela, ela pode não ser Simples Nacional. Ela prefere continuar no regime normal de apuração, ela prefere ter crédito, débito, né, aquelas regras normais dos demais contribuintes. Agora, a partir do momento que ela adere ao Simples Nacional e tem a sua opção deferida, aí ela tem que ficar no regime por pelo menos um período, né? Essa opção é irretratável para o ano calendário em que ela fez a opção, isso para matriz e filiais. Então, por exemplo, se uma empresa optou pelo Simples Nacional em janeiro de 2018 e teve a opção dela deferida, a não ser que ela incorra em alguma hipótese de vedação, ela vai permanecer no Simples Nacional até o final de 2018. Aí, claro, ela pode, a partir de janeiro de 2019, dizer que não quer mais continuar no Simples Nacional, e aí ela deixa de fazer parte desse regime por opção dela. Mas essa opção só pode ser a partir do ano que vem. Então ela fica no Simples durante todo o ano de 2018. Bom,
Além de regras diferenciadas, né, para recolher os tributos, o Simples Nacional também determinou facilidades quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. Então, o Simples Nacional, além de facilitar a vida das empresas em relação às obrigações tributárias, ele também envolve facilidades de obrigações trabalhistas, previdenciárias e também obrigações acessórias, facilitando a vida do contribuinte em vários aspectos, não só no aspecto tributário. Além disso, o Simples Nacional determinou condições especiais de acesso a crédito e ao mercado, né? Inclusive quanto à preferência em aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, em relação à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Então, são várias vantagens que o optante do Simples tem. Outra característica bastante forte do Simples Nacional é que tudo que o contribuinte que é optante por esse regime faz é pela internet e é no portal do Simples Nacional. Está o endereço que eu coloquei para você, né, o www.receita.fazenda.gov.br. Agora eu vou até colocar a tela do portal do Simples Nacional. Então, a opção pelo Simples vai ser sempre na internet, por meio desse portal do Simples, e como eu falei, ela vai ser irretratável para todo o ano calendário. A opção é realizada, a regra geral, no mês de janeiro de cada ano, e você tem também a possibilidade do agendamento de opção, que é feito em novembro do ano anterior ao ano em que ele pretende ser optante pelo Simples. Eu vou explicar com mais detalhes essas duas possibilidades. Mas essa tela que você está vendo é a tela que o contribuinte que é optante do Simples vê quando ele entra no portal do Simples Nacional. Aí ele vai gerar o documento de arrecadação do Simples para fazer o pagamento, ele vai fazer a declaração do PGDAS, né, que é o programa gerador do DAS, que é declaratório. A partir do momento que ele declara um determinado valor de receita e um valor que ele tem que recolher dentro do Simples, aquilo é uma dívida confessada, é considerado uma confissão de dívida. Uma série de regras que a gente vai ver com calma. Agora você está com a letra bem pequenininha, mas na realidade o que eu quero mostrar para você é que toda essa legislação, que é bastante extensa e tal, ela diz respeito à opção, mas o que realmente você precisa saber, que vai cair em prova, que é uma coisa que tem que estar na tua cabeça, é o seguinte. Se quiser vir para mim aqui, voltar para mim, é o seguinte. A opção do Simples Nacional, regra geral, como é que o contribuinte faz a opção pelo Simples? Durante o mês de janeiro do ano em que ele pretende optar por esse regime. Então, todo mês de janeiro, né, ele pode fazer a sua opção pelo Simples Nacional. Ele precisa ficar renovando a opção dele? Não. A partir do momento que a empresa já está no Simples, a não ser que ela peça para sair desse regime, o ano seguinte ela vai continuar dentro do Simples Nacional, se ela continua reunindo condições para estar nesse regime. Porém, a opção dela, a primeira vez, tem que ser no mês de janeiro. Tem exceção? Tem exceção. A empresa que está no início de atividade. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Regra geral é, janeiro do ano, a empresa tem até 31 de janeiro para solicitar a sua opção pelo Simples Nacional. Aí, o que acontece? Os fiscos vão analisar faturamento da empresa no ano anterior, né, nos 12 meses anteriores, para ver se ela está dentro da faixa de receita permitida. Vão analisar o CNAE da empresa, né, Código Nacional de Atividade Econômica, para ver se ela não tem nenhuma atividade que a impeça de estar dentro do Simples Nacional. Tem atividades que são permitidas e outras que são vedadas. Vai analisar a parte da empresa que se respeita a débitos, que uma empresa que quer aderir ao Simples Nacional não pode ter débitos, a não ser que ela tenha parcelado esses débitos, aí ela poderia ingressar, mas se ela tem débito e não parcelou, ela teria impedimento para ingressar no Simples. Então, todos esses detalhes os fiscos analisam durante o período de janeiro, que é quando a empresa fez o pedido de opção, e aí, deferida a opção, ela tem efeito retroativo a 1º de janeiro daquele ano. Então, olha, duas coisas importantes. A opção do Simples se dá a partir do mês de janeiro, né, e ele pode fazer opção até 31 de janeiro daquele ano em que ele quer optar, e, deferida a opção, o efeito é retroativo a 1º de janeiro daquele ano. Então, muitas vezes a empresa faz o pedido de opção em 20 de janeiro, por exemplo, só vai ter o resultado do deferimento ou não da opção lá para o final de fevereiro, e aí os efeitos da opção dela são retroativos a 1º de janeiro. Bom, você deve estar imaginando, você que está estudando já há algum tempo, a complicação que isso trazia para as empresas e até para o próprio fisco. Por quê? Porque imaginamos que a empresa fez a opção no dia 10 de janeiro daquele ano. Ela não sabe ainda se ela vai ter opção deferida ou não. E naquele período ela está funcionando normalmente. Ela tem que emitir documento fiscal, ela tem que recolher os impostos. E aí ela vai recolher os impostos como uma empresa do regime normal de apuração ou ela vai recolher já como uma empresa do Simples Nacional?
Isso para a empresa era uma grande dúvida, né? Porque ela poderia, no mês de fevereiro, ter o efeito do pedido de opção deferido ou não. E aí era uma coisa que gerava muita complicação para a empresa. Em função disso, foi criada a exceção à regra. Ou seja, a regra é fazer opção no mês de janeiro, porém, a exceção é que a empresa pode, se ela já sabe no ano anterior que quer ser optante do simples nacional, fazer o agendamento de opção. Então, como é que funciona o agendamento de opção? A empresa faz o agendamento no mês de novembro do ano anterior àquele em que ela quer fazer opção, e aí os fiscos têm novembro, dezembro para analisar os dados da empresa e saber se ela tem algum impedimento ou não para ingressar no regime do Simples. Se o pedido de agendamento de opção for deferido, a empresa já sabe que a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ela é empresa optante pelo Simples Nacional e vai emitir os documentos fiscais, todas as obrigações dela já como empresa optante desse regime. Agora, se a empresa tiver o agendamento indeferido, o fisco vai avisar para ela qual a inconsistência que foi encontrada, qual é o impedimento que foi encontrado em relação à adesão dela ao Simples, e aí a empresa vai ter um tempo ainda para regularizar essa situação e poder estar como optante a partir de janeiro do ano seguinte. Então facilita a vida da empresa e facilita também a vida dos fiscos, tá certo? Bom, como é que funciona a empresa que está em início de atividade? Bom, a empresa de início de atividade, ela vai ter regras diferenciadas para fazer essa opção. Por quê? Porque ela não começou no mês de janeiro necessariamente, ela pode ter aberto no mês de junho, né, determinado ano. Aí ela pode fazer a opção pelo Simples Nacional mesmo naquele mesmo ano, né, mesmo não tendo ainda chegado o mês de janeiro do ano seguinte. Como é que ela faz esse caso? Nesse caso, ela vai comprovar que está em início de atividade, né, e vai fazer a sua opção que começa a vigorar a partir do mês seguinte, se tiver, claro, essa opção deferida. Então, a regra geral, no mês de janeiro, a exceção é a empresa em início de atividade, que vai ter uma regra diferenciada para fazer a sua inscrição no Simples Nacional, seu pedido de opção para esse regime, tá certo? Bom, então a opção pelo Simples Nacional, e essa é uma regra muito bacana de você lembrar, porque isso é diferente, então o examinador adora pedir coisa diferente, é a seguinte: a opção pelo Simples Nacional por escritórios de serviços contábeis, ela pode ser feita, só que ela vai implicar em que, individualmente ou por meio de suas entidades representativas de classe, esses escritórios de serviços contábeis têm que promover o atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o artigo 93, e a primeira declaração anual simplificada da microempreendedor individual, que é o MEI, podendo, para tanto, por meio de suas entidades representativas de classe, firmar convênio e acordos com a União, Estados, Distrito Federal e municípios por intermédio dos seus órgãos vinculados. Ele deve fornecer, por solicitação do Comitê Gestor do Simples Nacional, resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas relativas a microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, por eles atendidas, e promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as MEs e EPPs optantes pelo Simples Nacional, por eles atendidas. Então, a opção pelo Simples Nacional por escritórios de serviços contábeis pode ser feita? Pode, desde que preenchidos esses requisitos. Eu acho que isso aí vale a pena você lembrar, porque se cair em prova você vai saber e vai matar facilmente esse tipo de questão, tá certo? Bom, agora ainda entrando na questão da opção. O artigo 7º da Resolução 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional determina que a ME e a EPP poderão efetuar agendamento da opção, né, desde que aquilo que eu falei para você seja feito em novembro de cada ano, né, então entre o primeiro dia útil de novembro até o penúltimo dia útil de dezembro do ano anterior da opção, ela pode fazer esse agendamento. E aí, claro, na hipótese de serem identificadas pendências impeditivas ao ingresso no Simples, o agendamento será rejeitado. E aí a empresa pode solicitar um novo agendamento após regularizar as pendências, né, ou realizar a opção no prazo normal, que é janeiro de cada ano. Agora, se não existe pendência, o agendamento vai ser confirmado, né, vai ser deferido, gerando para a ME e EPP uma opção válida para o Simples Nacional, com efeitos a partir do primeiro ano calendário subsequente, que é a partir do primeiro dia de janeiro. Então, olha, o agendamento ele tem algumas regras. Ele não se aplica a ME e EPP em início de atividade. Por quê? Porque a microempresa ou EPP que está em início de atividade, ela vai ter um prazo diferente, ela pode fazer opção para o mês seguinte, ela não precisa esperar janeiro de cada ano. Então não tem sentido fazer o agendamento de opção para a empresa que está em início de atividade.
E o agendamento poderá ser cancelado até o final do prazo previsto no inciso 1º, ou seja, ele poderá ser cancelado, o agendamento, até o penúltimo dia útil de dezembro do ano anterior da opção. Então, digamos que a empresa quis optar pelo Simples Nacional e fazer o agendamento de opção, ela fez isso em novembro, aí por alguma razão ela desistiu desse agendamento, ela pode fazer essa desistência até o penúltimo dia útil do mês de dezembro do ano anterior ao ano em que ela vai ser optante pelo Simples, tá certo? Então essas são as regras fundamentais da opção pelo Simples Nacional. E agora a gente vai parar por aqui essa primeira aula e na sequência a gente continua com um novo assunto relacionado ao Simples. Até a próxima!